Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Maria, sou maquiadora e hoje a gente vai falar um pouco sobre contornos, né? Por que a gente não deve fazer um carimbo no rosto das nossas clientes. Isso é muito comum de acontecer, né? A gente fazer um contorno levando em consideração só se o rosto é quadrado ou se o rosto é redondo. Eu sei que tem muita gente que trabalha dessa forma e eu não tô aqui pra julgar quem trabalha dessa forma, apenas falar pra vocês como eu faço, tá? Como eu faço a análise facial dos rostos das minhas clientes para fazer o contorno, ensinar vocês qual é a técnica que eu gosto de usar. E se tem alguma pessoa que trabalha de outra forma, tá tudo bem, desde que esteja dando certo para ti, esteja te trazendo resultado, é a forma correta. Então eu não sou muito assim de certo ou errado. Eu acho que se tá dando certo para ti, tá ótimo, e tô aqui para passar as dicas do meu conhecimento que eu sei para quem quiser aprender. Bom, o que acontece com essa questão dos contornos, né? Tem muita gente que segue uma regra. Um contorno para rosto quadrado, um contorno para rosto redondo, enfim, por aí vai. Mas por que isso eu não aplico isso na minha maquiagem? Uma pessoa que tem um rosto quadrado, ela pode ter a testa curta, e uma pessoa que tem um rosto quadrado também pode ter a testa longa. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Como é que a gente vai fazer o mesmo contorno em duas pessoas que têm um rosto quadrado? Então, percebam que as duas pessoas elas têm o mesmo formato de rosto, mas uma tem a testa curtinha e a outra tem a testa mais longa. A gente não pode fazer o mesmo tipo de contorno, tá? Nessas duas pessoas, porque não vai ficar harmônico pro rosto dela. A gente tem que fazer uma análise facial levando em consideração os traços de cada cliente, as suas particularidades. Como é que eu faço, né? Qual é uma das regras que eu utilizo para fazer o contorno facial no rosto das minhas clientes? É a regra dos terços. Como que eu faço essa análise? A gente vai imaginar linhas, tá, horizontais. Uma linha horizontal no topo da testa, bem aqui na raiz do cabelo, tá? E a outra linha na altura das sobrancelhas. O que a gente vai levar em consideração é a distância entre a linha que tá aqui, ó, marcando o finalzinho da raiz do cabelo, o início da testa, e a linha que tá aqui na altura das sobrancelhas. Qual é a distância, tá? Esse é o primeiro terço do rosto. Isso para qualquer pessoa, para cliente de vocês, para pessoa que vocês forem maquiar, para pessoa que vocês forem fazer o contorno. Esse daqui é o terço superior. Aí a gente vai imaginar mais uma linha aqui bem na base do nariz, tá? Mais uma linha horizontal. E a gente também vai levar em consideração a distância que tá entre a linha que tá na altura das sobrancelhas e a linha que tá aqui na base do nariz. Esse aqui vai ser o terço intermediário, tá? O terço dos olhos e do nariz. E o terço inferior, que é o terço que vai da linha que tá aqui na base do nariz até a última linha, que é essa aqui, que vai ficar aqui embaixo, a linha horizontal, marcando bem o finalzinho aqui do queixo. Então vocês vão analisar todas essas distâncias, tá? Desses três terços. Quanto mais parecidos forem os terços, mais harmônico vai ser o rosto. Mas a maioria das pessoas, elas não têm o rosto harmônico, tá? São difíceis as pessoas que têm o rosto harmônico, mas quanto mais parecidos forem esses terços, mais harmônico vai ficar o rosto. E quando a gente vai maquiar, a gente tem que tentar harmonizar, né, esses terços. Então, digamos assim, o meu rosto, por exemplo, tá? E a gente tem que se lembrar também que tudo que a gente iluminar, a gente vai aumentar, vai crescer, vai projetar pra frente. E tudo que a gente escurecer com pó escuro, a gente vai colocar pra trás, né? A gente vai esconder, a gente vai diminuir. Então, analisando o meu rosto, eu não tenho tanta diferença entre os meus três terços. Isso é bom vocês praticar, olhando uma foto, pegando fotos na internet de uma pessoa com o rosto bem limpo, bem de frente, imaginar essas linhas e conseguir medir bem essas distâncias, calcular bem certinho, colocar no celular, né, as linhas, desenhar as linhas do rosto, que daí vocês conseguem fazer um exercício assim. Mas o meu rosto, vocês vão perceber que não tem grande diferença. É levemente pouca diferença aqui no meu terço superior. A minha testa é um pouquinho menor que os outros terços, tá? Então, quando eu for fazer o contorno no meu rosto, o que eu preciso me dar conta? Que eu preciso igualar o meu terço superior com os outros terços que são maiores. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso escurecer aqui, ó, a volta da minha testa, como a gente faz, né, com algumas pessoas que têm uma testa um pouquinho mais longa.
que não é o meu caso, né? O meu terço superior, ele é o menor, então eu não posso escurecer, senão eu vou diminuir ainda mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que levar isso em consideração. Eu não vou diminuir o meu terço, eu não vou escurecer o topo da minha testa, como a gente faz muitas vezes, porque senão eu vou acabar diminuindo ainda mais esse meu terço, que já é o terço menor do meu rosto. Então, eu não posso escurecer aqui, provavelmente eu vou iluminar bem essa região aqui, ó, do centro da minha testa, para dar uma impressão de testa um pouquinho mais longa, tá? E conseguir igualar com esses 2 terços, intermediário e inferior, e ficar com o meu rosto mais harmônico. Agora eu vou usar um exemplo com vocês de uma modelo minha, vou colocar a fotinha aqui da Marcela aqui do lado, tá? Ela tá maquiada aí nessa foto, claro, mas é só pra vocês, acho que vocês vão conseguir ter uma ideia. Então vamos lá, vamos imaginar os terços na Marcela, imaginar que ela tá com uma linha horizontal no topo da testa, a outra na altura das sobrancelhas, a outra ali na base do nariz e a última linha horizontal na base aqui do queixo, bem onde termina o queixo. Se a gente aplicar essa regra na Marcela, a gente vai perceber que o terço superior dela é bem curtinho, percebam como a testa dela é bem curtinha, e o terço aqui, ó, inferior dela é bem longo, é o mais longo. E o terço intermediário ali, ele tá entre um e outro. Bom, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente precisa igualar esses terços dela. Então, como ela já tem a testa muito curtinha, eu não vou escurecer o topo da testa dela, vem com aquele contorno aqui na volta, né? Porque senão eu vou diminuir ainda mais o terço superior dela. Então eu deixo aquela região aqui, essa região aqui, sem contorno nenhum. O que eu vou fazer é iluminar aqui no centro da testa, bem vindo até aqui, ó, bem alto com a iluminação, tá? Bem próximo aqui ao cabelo, a iluminação dela. E ali nessa parte aqui do terço inferior da Marcela, como ele é um terço muito longo, é o maior terço que ela tem, o que eu vou fazer? Na hora de fazer o contorno aqui, ó, da mandíbula, eu venho aqui no queixo também e trago esse contorno aqui, ó, do queixo dela bem pra frente. Então eu dou uma escurecida na pontinha do queixo dela para dar uma impressão de que o queixo dela, que o terço inferior dela é menor, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês agora aqui, só para fechar esse conteúdo, para vocês entenderem bem esse conteúdo. De uma pessoa, por exemplo, agora sem foto, tá? De uma pessoa, por exemplo, que tem o terço intermediário aqui, ó, o maior de todos, tá? E o terço superior e o inferior são mais ou menos parecidos, mas esse aqui intermediário é o maior de todos, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer? É interessante a gente falar desse terço aqui porque ele envolve o nariz, né? Envolve o contorno no nariz e tudo mais. O que acontece? Quando a pessoa, a cliente, vocês tiverem esse terço aqui o maior, a gente não vai subir com o contorno do nariz até aqui em cima. O que normalmente eu faço e ensino nos cursos, e que sei que muitas pessoas fazem? Vir com o contorno do nariz até aqui, em cima aqui, ó, quando tá chegando na sobrancelha, né? Então a gente vem com o contorno aqui até quando tá chegando na sobrancelha, a gente para. Nos casos em que as clientes têm o terço intermediário maior, a gente não pode fazer isso, tá? Porque quando a gente traz esse contorno até aqui a sobrancelha, a gente dá uma impressão de que esse terço intermediário é ainda maior, tá? Esse traço aqui, ó, esse contorno vertical que a gente faz no nariz, ele dá uma impressão de nariz mais longo, então ele vai alongar ainda mais o terço intermediário. A gente precisa vir com contorno nesses casos até aqui, ó, um pouquinho a mais da metade do nariz, um pouquinho mais que a metade do nariz e parar, não trazer o contorno do nariz até aqui em cima, tá? Então essa é uma das regras que eu levo em consideração na hora de fazer a análise facial do rosto das minhas clientes, dessa forma horizontal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Vou trazer mais conteúdos desse tipo para vocês, sobre contornos. Quem gostou desse conteúdo aí, da regra dos terços, das linhas, deixa aqui nos comentários, fala aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário, vocês compartilharem bastante esse vídeo, eu trago depois como que eu faço a análise, dessa vez com linhas verticais no rosto da minha cliente, tá? Um beijo, espero que vocês gostem e aproveitem muitas dicas aqui no canal.